Você já teve a sensação de que algo em sua vida foi decidido antes mesmo de você aprender a escolher? Como se houvesse uma força silenciosa conduzindo seus passos, moldando seus amores, suas perdas e até o modo como você enxerga a si mesmo. Há um contrato invisível assinado muito antes de você compreender o que era liberdade. Um acordo energético e silencioso que dita seus medos, limita seus sonhos e controla até o que você acredita merecer. A verdade é que boa parte do que você chama de destino não passa de cláusulas psíquicas que você aceitou sem perceber. E é aqui que começa o seu despertar espiritual. O momento em que o véu começa a cair e você enxerga que não nasceu para viver preso a promessas que nunca escolheu conscientemente. O universo, em sua profunda harmonia, permite que cada alma venha ao mundo carregando memórias vibracionais. Não são lembranças comuns, mas impressões energéticas herdadas de seus pais, de seus ancestrais, de culturas e crenças que se repetem como ecos no campo da sua energia espiritual. São juramentos silenciosos. Eu preciso ser forte, não posso decepcionar, nunca serei como eles, que se infiltram nas frestas da sua mente e passam a governar sua jornada sem pedir permissão. E quando você tenta mudar, sente o peso invisível de algo que te puxa de volta. É como caminhar contra uma corrente antiga que parece não ter fim. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Esse contrato invisível não é um castigo. Ele é o mapa do seu despertar. Cada cláusula que te aprisiona guarda o poder de te libertar, se você tiver coragem de lê-la com olhos de consciência. A paz interior que você busca não está fora, nas promessas que o mundo te vende, mas dentro, no ato sagrado de decifrar o acordo que te trouxe até aqui. A mente humana, movida pela lei da atração e pelo poder da mente, repete padrões até que você desperte para o motivo por trás deles. E esse despertar espiritual é como um chamado silencioso, um lembrete de que o equilíbrio e a harmonia não nascem da fuga, mas da aceitação. Você não está quebrado, você está em processo de expansão da consciência. O que dói não é o erro, é a resistência em ver que a dor foi o contrato mais eficaz para te empurrar à iluminação. Há decisões que você nunca tomou, mas que te governam como se fossem suas. Desde a infância, quando buscava aceitação, amor e pertencimento, você foi moldando uma identidade de sobrevivência. Talvez tenha aprendido a sorrir quando queria chorar, a ceder quando queria se impor, a esconder sua essência para não ser rejeitado. E sem perceber, cada gesto desse se tornou uma assinatura no contrato invisível da sua alma. Ele dizia: para ser amado, preciso ser o que esperam de mim. E assim, pouco a pouco, a sua autenticidade foi se dissolvendo nas exigências invisíveis da vida. Mas aqui vem o ponto de virada. Esse contrato nunca foi selado com tinta, e sim com energia espiritual. E toda energia pode ser transformada. Quando você entra em meditação guiada, quando se conecta com a frequência de gratidão e abundância, o universo começa a te devolver fragmentos daquilo que foi esquecido. Você percebe que a prosperidade, a paz interior e o amor verdadeiro não são conquistas externas, mas estados de consciência despertos. A transformação começa no instante em que você para de negociar com o medo e decide reescrever seu próprio destino. O primeiro passo é enxergar o invisível. Pergunte-se: qual é o voto silencioso que tem guiado minhas escolhas? Talvez seja aquele medo de depender de alguém, aquela crença de que o sucesso exige sofrimento, ou a ideia de que a felicidade só chega quando tudo estiver perfeito. Esses votos, criados para te proteger, viraram muralhas. Eles te impedem de acessar a abundância e a prosperidade que o universo tem reservado para quem confia. Mas há um caminho, e ele começa quando você se atreve a olhar para dentro, com coragem e fé. Faça um pequeno exercício agora. Feche os olhos e volte à sua primeira lembrança de quando decidiu se encolher para caber. Talvez tenha sido um olhar de desaprovação, uma palavra cortante, ou o silêncio frio de quem você mais queria agradar. Ali, naquele instante, você assinou a primeira cláusula do seu contrato invisível.
É mais seguro ser pequeno do que ser rejeitado. Sinta essa memória, não com dor, mas com compaixão. Porque esse foi o momento em que sua alma escolheu sobreviver. E sobreviver, às vezes, foi o máximo de prosperidade espiritual que você podia manifestar naquele ponto da jornada. Agora, com a consciência desperta, você pode reescrever essa história. Você pode dizer ao universo: eu aceito ser quem realmente sou. Eu me liberto das promessas de medo. Eu manifesto minha abundância, meu equilíbrio e minha harmonia interior. Quando você pronuncia isso, ainda que em silêncio, a energia espiritual ao seu redor começa a se mover. É o início do desbloqueio financeiro, emocional e espiritual. O renascimento de uma nova mentalidade de sucesso. E o mais belo é que o universo responde à verdade vibracional, não às palavras. Quando a vibração muda, a realidade se reorganiza. Essa é a lei espiritual da cocriação. A mente cria, o coração magnetiza e o espírito manifesta. A fé se torna o combustível da transformação. E nesse processo você começa a lembrar: nunca foi sobre quebrar contratos, mas sobre despertar o poder de escolher de novo. A cláusula silenciosa não desaparece quando é exposta. Ela perde o domínio. Porque a luz não luta contra a sombra. Ela apenas revela. E quando você a enxerga, algo dentro de você se alinha. E um novo pacto começa a ser escrito. Um pacto baseado em amor, consciência e liberdade. Mas o curioso é que, ao despertar para essa verdade, uma nova pergunta começa a ecoar. E quanto às promessas que você fez sem usar palavras? O corpo humano é um livro vivo de promessas antigas. Cada músculo, cada célula, cada batimento guarda fragmentos de votos que você fez sem usar palavras. São como linhas de energia espiritual escritas nas entrelinhas da sua alma, gravadas não em papel, mas na carne, na respiração, no modo como você reage ao mundo. É o corpo que lembra os nuncas e os sempres que você disse sem perceber. Nunca vou depender de ninguém. Preciso ser forte o tempo todo. Não posso errar. E é assim que as entrelinhas energéticas moldam destinos. Não por castigo, mas por fidelidade à sobrevivência. O cérebro, sábio e cauteloso, guarda essas promessas no mesmo cofre onde protege a dor. A neurociência chama isso de memória emocional implícita. Ela vive na amígdala, nas fibras sutis que disparam o alerta sempre que o perigo se aproxima. Mas o que é perigo para a alma? Muitas vezes, é apenas o eco de um passado que já não existe. O corpo reage como se o antigo contrato ainda estivesse em vigor, e você repete os mesmos comportamentos não porque quer, mas porque o sistema energético acredita que está te mantendo a salvo. Não é você que protege seus votos. São eles que te protegem demais para que você possa evoluir. Essa é a ironia espiritual. O que te salva também te aprisiona. É como uma armadura feita de luz que, de tão antiga, se tornou pesada demais. E quando você tenta se libertar, sente culpa, medo ou confusão, como se trair essa proteção fosse um ato de ingratidão. Mas é justamente o contrário. O verdadeiro equilíbrio vem quando você honra o contrato por tudo o que ele te ensinou e, com gratidão, decide reescrever as entrelinhas. É nesse ponto que a espiritualidade e a ciência se encontram. A energia espiritual que flui pelos chakras responde à mesma inteligência que move os impulsos elétricos do cérebro. Quando você medita, quando respira conscientemente, quando pratica o autoconhecimento espiritual, está enviando uma nova mensagem ao corpo. Estamos seguros agora. É nesse instante que o despertar espiritual acontece. O corpo, a mente e a alma entram em harmonia, e o velho padrão começa a se dissolver sem luta. Pense em quantas vezes você jurou, mesmo sem palavras, que precisava ser forte demais. Talvez tenha aprendido a conter lágrimas, a sorrir enquanto sangrava por dentro, a resolver tudo sozinho para não pesar sobre ninguém. E então o universo, obediente à sua vibração, passou a te entregar situações em que você sempre precisasse ser forte. Não era punição,
era manifestação. A lei da atração apenas refletia o voto que você sustentava em silêncio. O despertar vem quando você entende que o poder da mente não está em controlar o mundo, mas em decifrar os códigos invisíveis que criam sua realidade. Esses códigos são as entrelinhas do contrato. Cada emoção reprimida, cada crença herdada, cada não posso, é uma assinatura energética que precisa ser reconhecida antes de ser transformada. Não há cura sem consciência. Não há paz interior sem escuta. Quando o corpo fala, por meio da ansiedade, da exaustão, da insônia, ele não está te punindo. Está tentando te lembrar das cláusulas que você ignorou. A dor é o lembrete amoroso de que algo dentro de você ainda vive em desacordo com a sua verdade. É o chamado da abundância querendo se manifestar, da harmonia pedindo passagem. Faça uma pausa. Respire fundo. Sinta seu corpo agora, sem julgamentos. Observe onde há tensão, onde há bloqueio. Talvez nos ombros que carregam o peso de um mundo que você prometeu sustentar sozinho. Talvez no peito que aprendeu a não demonstrar fragilidade, ou no estômago, onde a necessidade de controle se transforma em nó. Cada ponto de tensão é uma palavra não dita, uma emoção engavetada, e ao observá-las, você começa a rasgar as entrelinhas com a força suave da presença. É nesse instante que a meditação guiada, a respiração consciente e o simples ato de agradecer tornam-se rituais de reescrita energética. Gratidão não é um clichê, é um feitiço de reprogramação vibracional. Ela muda o campo, abre portais de prosperidade e permite que a abundância volte a fluir. Quando você agradece até pelas dores, está dizendo ao universo: eu compreendo o propósito oculto disso. E essa compreensão é o que ativa o verdadeiro desbloqueio espiritual. Os votos inconscientes só perdem poder quando são vistos com amor. Você não precisa combatê-los, precisa iluminá-los. A luz da consciência dissolve o medo porque revela que ele nunca teve substância. Era apenas energia densa pedindo atenção. Ao acolher essa sombra com compaixão, você cria um novo caminho de expansão da consciência. E nesse caminho, a fé e o propósito de vida deixam de ser conceitos e se tornam respiração. Afinal, não é curioso como o universo sempre encontra formas de te lembrar do que você ainda precisa libertar? As mesmas situações, os mesmos rostos, os mesmos desencontros. Tudo se repete até que a lição se transforme em sabedoria. E a sabedoria é o início da verdadeira prosperidade interior. Mas há algo que poucos percebem. Mesmo quando você reconhece suas entrelinhas energéticas, ainda existe um preço sendo cobrado silenciosamente. Uma fatura emocional que se repete todos os dias, em forma de cansaço, autocobrança e dificuldade em receber. É nesse ponto que o silêncio se torna caro. Porque o contrato invisível, aquele que um dia te protegeu, começa a te cobrar juros emocionais. E eles vêm disfarçados de exaustão, autocrítica e sensação de vazio. Cada vez que você tenta ser mais forte, mais produtivo, mais perfeito, está pagando parcelas atrasadas de promessas antigas. É o preço oculto da sobrevivência. A alma, generosa e paciente, observa esse movimento com compaixão. Ela sabe que o cansaço não é fraqueza. É o grito de quem já carregou peso demais. E o mais curioso é que, quanto mais você tenta compensar o contrato, mais preso a ele você fica. Porque todo esforço para provar que é livre ainda é uma forma de obediência. Há quem viva uma vida inteira tentando conquistar o que já é seu por direito espiritual: paz, abundância, amor e harmonia. Mas como manifestar prosperidade se o subconsciente ainda vibra no medo da escassez? Como abrir-se ao amor se há um voto silencioso dizendo: eu não posso depender de ninguém? É nesse paradoxo que muitos desperdiçam energia espiritual, tentando controlar o que só pode ser curado pela consciência. Imagine alguém que passou a vida inteira sendo independente demais. Desde pequeno, aprendeu que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Cresceu acreditando que precisava dar conta de tudo, e o universo, em sua sabedoria, respondeu fielmente a essa vibração.
Ele se tornou forte, autossuficiente, admirado, mas também solitário. Construiu muros tão grossos que até a luz tinha dificuldade de entrar. E então, um dia, percebeu que aquela fortaleza era a mesma prisão que o impedia de sentir. O contrato invisível cobrava o preço da sua humanidade. Essa história é mais comum do que parece, porque toda cláusula psíquica traz um custo energético. Para manter o controle, você paga com espontaneidade. Para evitar a dor, paga com intensidade. Para garantir segurança, paga com liberdade. E o saldo emocional, cedo ou tarde, chega. É quando o corpo adoece, os relacionamentos se desgastam e a mente se torna um campo de batalha. A alma tenta sussurrar: não foi para isso que você veio. E é nesse momento que a espiritualidade deixa de ser conceito e se torna necessidade. Porque não há riqueza interior possível enquanto você estiver endividado com a própria história. É preciso compreender que prosperidade não é acúmulo, é fluxo. E o fluxo só se restabelece quando você interrompe o pagamento automático dos velhos votos. A energia espiritual responde à verdade. Quando você diz basta com o coração desperto, as correntes começam a se soltar. Mas antes que isso aconteça, a alma exige um último gesto de honestidade. Reconhecer o preço que você ainda paga para manter a ilusão de controle. Talvez seja o sono que você perdeu tentando dar conta de tudo. Talvez sejam os relacionamentos que deixou escapar por medo de se entregar. Talvez seja o hábito de se sabotar sempre que está prestes a dar um grande passo. Cada uma dessas dívidas é um lembrete de que ainda há uma parte sua presa à antiga cláusula. O poder da mente pode manifestar mundos inteiros, mas quando está condicionada pelo medo, ela cria labirintos em vez de caminhos. E é por isso que tantas pessoas sentem que a vida espiritual é uma jornada de altos e baixos, porque tentam iluminar sem antes aceitar a escuridão. A verdadeira iluminação não é escapar da sombra, mas enxergar nela o espelho da própria cura. Há um instante na jornada em que você se cansa de lutar, e esse cansaço é sagrado. É o ponto onde a alma finalmente se rende ao fluxo da consciência. É ali que você entende que não precisa mais provar seu valor, que o amor não se conquista, se permite, que a abundância não se busca, se reconhece. A vida começa a se reorganizar, as sincronicidades surgem, as coincidências deixam de ser acaso. É a cocriação em ação, o universo respondendo à nova vibração que você sustenta. Mas o velho contrato, esperto, ainda tenta sussurrar. E se der errado? E se você se arrepender? E é nessa voz que mora o último teste. Porque o medo do novo é o eco do antigo voto dizendo que mudar é perigoso. Só que agora, algo dentro de você já sabe. O perigo não está em mudar, está em permanecer o mesmo. E quando esse entendimento se instala, o campo energético começa a se abrir. Você sente uma leveza diferente, como se o ar ao redor ficasse mais claro. É o sinal de que o preço foi pago, não com sofrimento, mas com consciência. E a consciência é a moeda mais poderosa do universo. Você não precisa apagar o contrato, precisa apenas deixar de renová-lo. Porque cada novo amanhecer é uma oportunidade de escrever um acordo diferente. Um que diga: eu escolho viver em paz, manifestar prosperidade, vibrar amor e caminhar em harmonia com o universo. E é aqui que uma nova força começa a nascer. Uma força que não luta, que não tenta, que apenas é. A força de quem rasgou as entrelinhas e agora escreve a própria história com tinta de liberdade. Mas antes que isso aconteça completamente, há um último passo, o ritual silencioso de rasgar o contrato, não com as mãos, mas com a consciência desperta. Rasgar o contrato não é um ato de destruição, mas um rito de passagem. É o instante em que você decide que não será mais governado por promessas que não escolheu. É o momento em que a alma sussurra: agora é comigo. E tudo ao redor, pessoas, situações, sincronicidades, começa a se mover como se o universo inteiro reconhecesse sua nova assinatura energética. Você não precisa de fogueiras nem cerimônias complexas.
O verdadeiro ritual acontece dentro. É o encontro entre o que você era e o que escolhe ser agora. Feche os olhos e imagine o contrato diante de si. Veja as palavras invisíveis escritas nas entrelinhas da sua história. Medo, culpa, controle, obrigação, solidão. Respire profundamente. Sinta a energia espiritual que vibra em cada célula e diga com firmeza: eu reconheço o voto que fiz quando não sabia quem era. Eu agradeço por ter me protegido, mas agora eu escolho a liberdade. Nesse momento, algo se move. O corpo, que antes carregava o peso das promessas, começa a relaxar. A mente, que vivia em alerta, encontra um espaço de silêncio. E o espírito, liberto, volta a se expandir. A abundância, que parecia distante, começa a se aproximar, não como um prêmio, mas como consequência natural de quem vive em alinhamento com a verdade. O primeiro passo para reescrever o contrato é identificar o comportamento automático que mais se repete. Talvez seja a necessidade de controlar tudo, de agradar, de provar, de se proteger. Observe-o sem julgamento. Esse comportamento é o guardião do voto antigo. Ele não é seu inimigo. É a parte sua que ainda acredita que o antigo acordo é a única forma de sobreviver. O segundo passo é revelar o voto interno que sustenta esse comportamento. Pergunte a si mesmo: para ser amado eu preciso? Ou, para ser aceito, eu devo? As respostas virão em forma de intuição, lembrança ou emoção. Talvez perceba que o voto é: para ser amado, preciso ser útil. Ou, para não ser rejeitado, preciso esconder minha dor. Cada revelação é uma chave, porque o que é visto com clareza perde o poder de te dominar. E o terceiro passo é reescrever o pacto emocional que você escolhe agora, com consciência. Declare para o universo, com fé e gratidão: eu escolho viver com leveza. Eu escolho o amor sem medo. Eu escolho manifestar prosperidade, equilíbrio e harmonia em todas as áreas da minha vida. Eu aceito ser abundância em forma humana. Ao pronunciar isso, sinta como o campo ao seu redor se expande. Os chakras se alinham. A energia espiritual flui como um rio. E o universo inteiro parece sussurrar: bem-vindo de volta ao seu poder. Rasgar o contrato não é esquecer o passado. É honrá-lo como o mestre que te trouxe até aqui. A cura não é apagar cicatrizes, é transformá-las em portais de sabedoria. A espiritualidade verdadeira não é fuga, é integração. E quando você entende isso, a vida deixa de ser uma luta para ser um diálogo com o divino. Há uma lei espiritual que poucos compreendem. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você é. Por isso, o novo contrato não se escreve com desejos, mas com frequência. Quando sua vibração muda, sua realidade muda. Quando sua mente se alinha à gratidão e à fé, o invisível conspira a seu favor. É a cocriação em seu estado mais puro, a manifestação consciente do espírito em forma de vida. E é nesse ponto que o despertar espiritual se completa, porque você percebe que não existe mais separação entre o humano e o divino, entre a dor e a bênção, entre o passado e o futuro. Tudo se une em um presente expandido, onde o autoconhecimento espiritual se torna uma experiência viva. Você é o observador e o criador, o aprendiz e o mestre, o que rasga o contrato e o que assina o novo. A nova assinatura diz: eu sou suficiente, eu sou o merecedor, eu sou o próprio milagre que buscava. E nesse instante, algo muda de lugar. A mente silencia. O coração sorri, e a alma finalmente repousa. Porque o contrato não desaparece quando é rasgado. Ele perde força quando você assina um novo. E talvez, ao sentir essa nova vibração, você perceba que tudo o que viveu até agora, cada dor, cada queda, cada silêncio, foi apenas o treinamento para este exato momento. O instante em que você desperta para quem sempre foi. O universo observa, em silêncio, e sorri, porque ele sempre soube. Agora me diga, qual foi a cláusula invisível que você percebeu existir dentro de você?
aquele voto silencioso que talvez ainda comande suas escolhas sem que perceba? Escreve aqui nos comentários. Compartilhe o que você sentiu, porque falar sobre isso já é parte do despertar. E se essa mensagem tocou sua alma, se fez sentido para sua jornada de autoconhecimento espiritual e transformação, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo. Ainda há muito que o universo quer te revelar, e o próximo passo da sua iluminação pode estar no próximo vídeo.